Eu estou aqui com o Coronel Ibis Pereira, meu amigo, e que tem uma trajetória tão especial. A primeira pergunta que logo me ocorre é: por que coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro? Como é que surge essa vocação? Rapaz, você sabe que essa também é uma pergunta que frequentemente eu me faço, sabe, Luiz? Eu tenho 50 anos de idade, completei exatamente esse ano, no dia 17 de agosto. Nasci, portanto, em 1963 e tenho 30 anos de polícia. Então, eu chego aos meus 50 anos de idade com 30 anos de polícia. Você entrou em 83. Eu entrei em 83, uma data interessante porque é o ano que assume o governo do Estado, o governador Leonel de Moura Brizola, o coronel Carlos Magno Nazaré Cerqueira comandando a polícia, que vai ser uma figura importante para mim. Até hoje é uma Está fazendo a tese. Pois é. Eu estou agora com essa coisa da biografia dele, né? Da minha dissertação de mestrado. Eu nasci e me criei num bairro periférico da cidade do Rio de Janeiro, né? Um bairro que, à minha época de garoto, já era muito pobre, mas era um bairro proletário, um bairro dormitório. Hoje está muito pior, por causa da ocupação irregular do solo urbano do Rio de Janeiro. Hoje, realmente, Anchieta se transformou numa grande favela e muito violenta, né? Mas, na minha época, era um bairro pobre, mas um bairro operário, onde as pessoas basicamente dormiam para trabalhar no outro dia fora daquele... E muito próximo à Baixada Fluminense. Seu pai fazia o quê? Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Meu pai morreu quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Isso também foi uma coisa que acabou determinando o meu ingresso na polícia, porque ele morreu em circunstâncias muito trágicas. Meu pai era usuário de drogas, né, e se matou quando eu tinha 1 ano e 8 meses. Então, a minha infância foi uma infância muito difícil, né? Eu passei fome com meu irmão. Então, num determinado momento da minha vida, naquela dúvida, né, naquela incerteza, a questão de buscar uma carreira que, de alguma maneira, pudesse desonerar a minha mãe, que vivia basicamente, era pensionista do INSS. Meu pai era funcionário da rede ferroviária, né, federal. Nós morávamos em umas casas próximas da linha do trem, né, que atravessa até o subúrbio de Chaperi, né, naquelas casas que vão sendo construídas, aqueles bairros que vão sendo construídos de acordo com o avanço da ferrovia, né, da Central do Brasil. E, num determinado momento, diante daquelas incertezas do que fazer da minha vida, eu fiz concurso para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, consegui passar, eu fazia física na Universidade Federal do Rio de Janeiro, mas eu comecei a me tornar um peso para minha família, né? Porque era basicamente minha mãe e meu irmão, né? Irmão mais velho? Irmão mais novo. Então, a ideia de entrar para uma força armada ou ser militar representava uma saída, porque, como cadete, eu já teria aquela ajuda de custo, né, aquele soldo, e eu não apenas poderia dar conta da minha educação, comprar meus livros, como também poderia ajudar a minha família, né, ajudar a minha mãe. E eu comecei a pensar, bom, eu vou ser o quê? Eu já sabia das opções que eu tinha, né? As forças auxiliares, né? A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros, e o Exército Marinha Aeronáutica. Eu fui meio que por eliminação. Então, quando eu entro na polícia, eu encontro o Coronel Cerqueira com uma visão democrática de polícia, falando numa polícia que respeita os direitos humanos, uma polícia que é garantidora dos direitos humanos e é promotora dos direitos humanos. Eu encontro Darcy Ribeiro falando na questão dos CIEPs, né? Eu ouço isso. Na aula inaugural, o Coronel Cerqueira, inclusive, tocou nesse tema, né? Da necessidade de repensar isso tudo. Então, essa matéria simplesmente desapareceu junto com ela. Para minha felicidade, aquele instrutor... Você se lembra dessa aula inaugural do Coronel Cerqueira? Eu me lembro. O que ele dizia? Olha, a aula inaugural foi uma coisa interessante, que foi sobre direitos humanos. Foi sobre a necessidade de repensar e de construir uma ideia de polícia
e de eficiência policial a partir do viés dos direitos humanos. Assim, medir a operacionalidade da polícia é isso. Pensar a operacionalidade da polícia a partir de um viés de direitos humanos. Ou seja, a polícia ela é tão ou mais eficiente à medida que ela respeita os direitos humanos. Quer dizer, não adianta você ter uma apreensão fabulosa se morre um inocente numa operação da polícia. Você pode apreender 10 toneladas do que quer que seja. Se morre uma criança, se morre um inocente, essa operação foi um fracasso. Né? E você dizer isso... Ou mesmo um suspeito que não tenha reagido colocando em risco a vida do outro. Pois é, a pessoa está lá, um funcionário da boca de fumo, que seja, mas não tem antecedentes, se rendeu durante a abordagem. Esse homem tem que ter os seus direitos preservados. Não pode ser executado. No Brasil, a gente não tem pena de morte sumária. Né? Então, ainda que seja uma pessoa assim, diretamente ligada ao tráfico de drogas, se essa morte acontece fora, rigorosamente fora das excludentes de ilicitude, essa morte ela é ilegal, essa morte não pode acontecer. Não pode acontecer a partir de uma lógica, não, o sujeito está ali, ele é o inimigo. Isso é uma coisa bárbara. Imagina, 1983, pois o Gabriel Cerqueira dizia ele está falando isso em 83. Hoje, dificilmente um comandante-geral assumindo diria isso. Hoje ainda é um problema. Nós tivemos agora essa questão da maré, a questão da maré. Você foi o encarregado. Eu sou encarregado ainda do inquérito. E uma coisa que me chamou muita atenção... Inquérito interno... do inquérito policial, né? Uma coisa que me chamou muita atenção foi que, logo em seguida a revelação dessas mortes, apareceu uma matéria na mídia, na grande mídia, né, na Rede Globo, onde aparece uma foto de uma das pessoas mortas em que ele aparece com um fuzil na mão. Quer dizer, o simples fato da pessoa estar com um fuzil na mão, para a esmagadora maioria das pessoas, já é causa que legitima a sua morte. Né? Então isso parece que, olha, então ele estava lá, ele estava com um fuzil, então isso já justifica a morte. Isso porque muitos que estão assistindo a entrevista não sabem ou não se lembram do caso da Maré. Em junho de 2013, 10 pessoas foram mortas. Foi um sargento nosso que morreu, e na sequência, depois de uma operação, são 9 pessoas mortas, né, em confronto com a polícia. E veja, eu não estou fazendo nenhum juízo antecipado do fato, mas o que me causa surpresa é isso, é que uma foto de alguém que tenha sido morto num confronto com a polícia, com um fuzil na mão, o que de alguma maneira aponta para a sua participação, isso por si só, para a esmagadora maioria das pessoas, já retira qualquer interesse numa investigação mais aprofundada. Eu fico estarrecido, não só com isso, infelizmente essa é uma característica da sociedade brasileira ainda, né? Mas mais chocante talvez seja a atitude conivente do Ministério Público, que acaba reproduzindo essa mesma disposição, essa mesma tendência da sociedade brasileira de legitimar, de considerar natural, supor que não haja execução extrajudicial, tenha havido apenas um confronto, apenas por indícios superficiais, sem maiores investigações. Por isso que se recorre muito à chamada vela, o kit traficante. Quando a polícia perpetra uma execução extrajudicial, deixa ali uma arma, deixa alguma indicação de que essa pessoa morta teria envolvimento com tráfico e estaria armada, etc., como que a justificar a morte. Né? E o Ministério Público abençoa, a Justiça não se pronuncia, isso é engavetado. São raríssimos os casos de execuções extrajudiciais efetivamente investigadas. Luísa, há coisas assim, eu não sei se você lembra de uma imagem, por ocasião da Batalha do Alemão, da tomada do Alemão, há uma cena que realmente é alguma coisa assim de estarrecer.
onde um grupo de pessoas, de criminosos, supostamente, esse grupo é visto fugindo pelos fundos do Alemão, e um helicóptero começa a atirar, uma das pessoas é atingida. Isso foi uma imagem transmitida para o país inteiro, né? Uma pessoa foi atingida no meio mais de uma. Né? Você dá uma olhada depois nas cenas, porque essas cenas foram... Eu me lembro das pessoas correndo, como se fosse um videogame. Sendo atingidas do alto de um helicóptero. Quer dizer, sim, elas não estavam esboçando nenhuma reação. Essas cenas foram apresentadas para o país inteiro. Quer dizer, há uma insensibilidade, muito da violência policial passa por essa insensibilidade que a gente tem com relação à questão dos direitos humanos. É uma autorização que a sociedade dá. Eu creio, e você tem muito mais condições de fazer essa análise do que eu. Eu acho que isso tem muito que ver com esse nosso passado, com essa escravidão, com essa marca da escravidão que a gente carrega como povo, né? Dessa nossa república construída debaixo de 400 anos de escravidão, né? Assim, é aquela coisa de uma parte da sociedade que olha para outra como se fosse uma coisa do qual você pudesse dispor, do que você pudesse fazer o que bem entendesse, né? Toda essa violência que acontece na senzala, de alguma maneira não interessa a Casa Grande, né? A não ser quando acontece na sua porta. Claro. Então o que acontece ali, nos fundos da favela do Alemão, não, as pessoas fazem parte da senzala, fazem parte do crime, da escória. Então você pode executar que não tem problema, né? Então, vive a cores. Isso é assustador. Aí eu fico mais impressionado ainda com essa personagem fantástica que é o Coronel Cerqueiro, de em 1983, ele está levantando essa bandeira, né? Olha o que a gente perdeu, né? Por talvez não consolidar mais esse pensamento, enfim, mas Aproveitar, antes de voltar para a sua história de vida, aproveitar que a gente chegou rapidamente aqui na conjuntura, né, no momento contemporâneo, para te perguntar sobre o caso do Amarildo e essa situação na UPP da Rocinha. Eu pessoalmente sempre disse que é muito difícil você consolidar qualquer nova relação da polícia com a comunidade se a polícia não se transformar. Mas foi muito mais rápido do que eu poderia imaginar. Esse tipo de degradação, né, foi muito mais veloz, porque uma prática dessa na Rocinha, que é a UPP por excelência, aquela que afinal de contas é a menina dos olhos, né, de todo o projeto, no sentido da importância estratégica. A Rocinha é um bairro importante, de visibilidade internacional. 22 denúncias de tortura, o caso propriamente do Amarildo, que já segue celeremente agora para a justiça com o primeiro resultado, indiciamento, a acusação, etc., de 10 policiais, né, como responsáveis por tortura e morte do Amarildo. Isso na Rocinha, logo nos primeiros estágios da UPP, né, desenvolvimento da UPP. Eu não sei dizer. Te choca também pela velocidade com que a degradação está se dando? Claro. Eu estive na Rocinha. A Rocinha, assim, é uma comunidade muito pobre, mas tem a miséria extrema dentro desse bairro que já é pobre. E tem uma área afluente. Exato. Tem uma área com prédios, aluguéis caros já, comércio, que é muito desigual também. E eu fui na inauguração da UPP. E eu me lembro que eu vi muitas pessoas da comunidade com cartazes dizendo, olha, polícia tá bem, polícia, a gente acha legal que venha a polícia, tudo bem, mas eu quero água, eu quero serviço público, eu quero saúde, eu quero saneamento. Ao lado da biblioteca passa uma vaga aberta ali que vem das casas sem tratamento de esgoto, né? Sem tratamento sanitário. E assim, eu tô dando essa volta para te dizer do que eu senti naquele momento. Eu até comentei isso para outras pessoas, assim. Aquela comunidade é uma comunidade imensa, é uma comunidade muito carente de coisas básicas para uma pessoa que mora tão próximo da riqueza, ali você tem um dos maiores IDHs do Brasil inteiro, né? E você, assim, o que eu vi ali não tinha assim um clima de pacificação, assim, porque
aquilo ali me pareceu muito ocupação mesmo, né? Ocupação territorial com polícia. Até porque a prática cotidiana, digamos, a técnica rotineira, dados os limites de uma polícia fraturada, como você diz, que faz só o trabalho preventivo ostensivo, deixando a Polícia Civil a investigação, até por isso, dadas as limitações da sua, digamos, autoridade, a polícia só pode abordar. E como existe, então, a suspeita ou a informação, o temor de que o tráfico prossiga e prossegue, evidentemente, ainda que não com controle territorial, o que faz toda a diferença, mas como existe essa ideia de que nós estamos aqui para combater o tráfico, mesmo que não haja o confronto armado, o único instrumento da polícia ostensiva é o flagrante e é a abordagem direta. E na abordagem direta, nós reproduzimos o teatro da escravidão, o teatro da desigualdade brasileira mais intensa, né? Porque em todo o tempo são aqueles rapazes, os escolhidos. Quem são os escolhidos para a revista, para a abordagem? Em que termos essa revista, essa abordagem se dá? Então, é o teatro mesmo da reprodução de uma relação entre a polícia, representando esse Estado autoritário, e a população. Eu vi o documentário, até foi premiado em Brasília, que é uma beleza, da Maria Augusta Ramos, sobre as UPPs, ela fez lá nos Prazeres, né? Nos Prazeres. E ela acompanhou o dia a dia. É um trabalho etnográfico, é uma reportagem bem da Maria Augusta, paciente, detalhada, muito competente, muito refinada do ponto de vista técnico, visual. É uma beleza de filme e é, sobretudo, um filme para os estudiosos, para quem realmente quer meditar sobre isso tudo. Porque ela nos oferece o panorama cotidiano, acompanhando os policiais. E eles abordam todo o tempo com revistas que são violentas, são insultuosas, já passam sempre a mensagem da suspeição, são sempre os mesmos, os personagens típicos, os escolhidos são sempre os mesmos, e a tendência é que essa fricção acabe se transformando no que a gente pode imaginar, né? Essa violência que o policial muitas vezes reproduz na sua maneira de agir, ela tem raízes muito profundas. Para além da instituição policial. Claro. E tem um outro paradoxo que tem a ver também com a estrutura organizacional das polícias brasileiras, particularmente da Polícia Militar. Você, depois nós vamos falar sobre isso, tem um papel muito importante na formação policial, mas na formação dos oficiais. Quando aqueles mais carentes da formação policial de qualidade são as praças, são aqueles soldados, cabos, sargentos, que operam diretamente com a população. Em sua maioria não são oficiais, eventualmente o tenente está presente, etc. Mas normalmente são os não oficiais, aqueles que têm uma formação mais rápida, mais superficial, que talvez merecessem uma atenção na formação mais extensa, né? Uma pessoa assim como você, que tem essa formação, esse tipo de sensibilidade, que tem os seus valores e que vive, então, inquietações, contradições dentro da polícia, como é que você olha no espelho e se pensa, puxa, sou coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro, depois de junho de 2013, como é que é a sua apresentação pública, quando você é apresentado como coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro hoje para um público jovem? Que sensações você tem? De que maneira você processa as contradições, elabora tudo isso? Olha, Luiz, eu tenho uma visão da polícia, né? Eu entendo as nossas falhas internas, né? Eu acho que muita coisa, o nosso dever de casa, eu acho que nem sempre a gente consegue elaborar bem, mas eu também entendo que muito dos nossos desconcertos, eles são frutos de toda essa esquizofrenia, né? Que a gente tem chamado de política de segurança nos últimos 30 anos, desde que eu entrei. Os descompassos da polícia, eles são incompreensíveis sem esse olhar maior para o conjunto da sociedade. Sem dúvida. A nossa baixa sensibilidade com relação à questão dos direitos humanos, Luiz, e esse autoritarismo socialmente admitido, está aí a origem desses descompassos, dessa violência, muitas vezes dessa brutalidade. Né? Não, sem dúvida. Isso daí é alguma coisa... Entretanto, eu acho importante salientar esse ponto, é uma das questões de debate frequente com alguns amigos meus da polícia, que chama a atenção
com razão para o fato de que os males da polícia, seus vícios, suas práticas não existiriam sem autorização da sociedade e provém desse tipo de desigualdade, do racismo, das discriminações, enfim, da cultura autoritária brasileira. Quando fazem isso, nós às vezes divergimos, não porque eu considere equivocado o diagnóstico, acho absolutamente correto, mas porque isso muitas vezes acaba justificando um certo tipo de postura política diante da questão policial na sua especificidade. Porque eu não tenho como esperar a mudança da sociedade brasileira, nesses aspectos que são tão profundos, para exigir um comportamento legalista e respeitoso dos direitos humanos das polícias já. Para isso existem as instituições, inclusive, né? Porque nós, através das circunscrições impostas aos comportamentos humanos, por regras específicas, nós conseguimos antecipar movimentos subsequentes da história que vão contagiar a sociedade em seu conjunto. Eu posso fazer numa instituição uma espécie de prenúncio de ensaio geral do futuro, claro. Porque ali eu tenho a possibilidade de formar, de orientar e de determinar certo tipo de modelo prático de funcionamento. Minha divergência com alguns colegas seus diz respeito não ao diagnóstico, mas às consequências que são derivadas do diagnóstico por alguns de seus companheiros. Do tipo, olha, vamos mudar a sociedade. Para de falar da polícia, vamos mudar a sociedade. Vamos mudar a sociedade, mas enquanto a gente não conseguir mudar a sociedade, vamos começar logo. A gente tem que fazer o nosso dever de casa. Nosso dever de casa em cada instituição, na universidade, na família, onde a gente atua, e nas polícias, até porque as polícias cumprem um papel estratégico, né? Decisivo no que diz respeito a essa relação tensa com a equidade, com o valor universal ou não da lei, esse grande mito que, de fato, no Brasil tem que se revelado apenas um mito, no sentido convencional da palavra, né? Desde que eu entrei para a polícia, eu entendi, e com a Constituição de 88, essa minha convicção ela se tornou maior ainda, o que deve ser a polícia no Estado Democrático de Direito. Isso, para mim, é uma questão de fé. Então, eu tenho procurado me conduzir ao longo desses 30 anos kantianamente. Eu ajo de acordo com aquilo que eu tenho a convicção que é o que a Constituição da República determina para a polícia. Dignidade da pessoa humana é um princípio e ponto. Assim como cidadania, assim como a questão do pluralismo. Né? Então, imperativo categórico. Isso é um imperativo categórico. Pouco me importa se eu vou ter sucesso com isso ou não. Isso, para mim, não é importante. O valor não é instrumental. Não é instrumental. Você não sacrifica meios para alcançar fins. O valor é, em si, um fim. Esse é o meu valor. Eu estou de pleno acordo. Ajo kantianamente. O que eu procurei fazer na academia, nos 22 meses que lá estive, foi procurar ser fiel a esses princípios e transformar esses princípios numa filosofia de comando e tentando atualizar esses princípios em questões lá da sala de aula, do meu currículo. Independente de imaginar que com a minha saída alguém vai mudar ou não vai mudar, se eu vou ficar frustrado em não ver isso concretizado, eu ajo kantianamente, assim, procuro manter a minha racionalidade. Eu não tenho... a palavra esperança, apesar da minha formação católica, é uma palavra que não habita muito o meu imaginário, eu não faço nada esperando nesse sentido. Ver os frutos daquilo que eu acredito, ou ver os frutos da minha ação. Pouco me importa se as minhas ações vão resultar naquilo que eu gostaria que resultasse. Pouco me importa. O importante é agir de acordo com as minhas convicções, de acordo com aquilo que a Carta Constitucional determina. Sim, eu te diria o seguinte, pessoalmente, como indivíduo, estou inteiramente de acordo com você. Eu penso assim, procuro fazer assim também. Nós somos almas gêmeas nesse sentido. Mas eu acho que há também uma vocação para a vida, há também a infiltração da esperança na sua disposição, uma infiltração que talvez não emerja tão claramente, a consciência. Há uma conspiração de decisões suas que naturalmente conduzem a um quadro que permita a respiração, a oxigenação para você.
eu quero dizer o seguinte, se você tivesse optado por qualquer outro tipo de abordagem filosófica, estaria liquidado. Digo por quê? Porque o que você faz não produz efeitos, e você sabe disso. Os efeitos desejáveis. Sim, claro. Não muda a instituição como nós estamos vendo. Se você ficasse pautando as suas decisões, avaliando o que você faz e o sacrifício da sua vida pelos resultados obtidos, você estava psicologicamente, humanamente liquidado. Como eu também, ou aqueles que... Você com mais razão pela quantidade de tempo de devoção, porque você sabe que não vai acontecer nada em grande escala. São aqueles homens que estão sendo formados, mas a pressão no sentido contrário é gigantesca. Então, você teria que se entregar ao ceticismo, se render talvez ao cinismo e passar a ter uma relação instrumental com aquilo para ganhar o seu dinheiro, buscar aposentadoria, dar um chute nessa história toda. Para você se manter íntegro com essa energia, dedicação, etc., você tem de definir o seu propósito como o cumprimento do seu dever. A fidelidade à sua convicção, à sua crença. Isso te faz sentir-se orgulhoso de si mesmo, orgulhoso da qualidade do seu trabalho, da virtude que você encarna, seguindo adiante. Né? Eu tenho uma devoção muito grande pelo homem, sabe? Eu sei que o ser humano é uma criatura complicada, né? Uma criatura muito complicada. Mas eu sou apaixonado pelo homem, pela criatura humana. E apesar da gente ser esse poço, essa fonte de contradições, né? Como o Pascal diz. Mas eu tenho uma devoção pela criatura humana, uma paixão pela criatura humana. E eu percebi que a polícia é uma oportunidade de você poder contribuir para que essa criatura humana sofra menos. É uma oportunidade para contribuir pela diminuição do sofrimento humano. Como policial, a gente pode fazer muita coisa de bondade para o ser humano. Pode fazer muito bem para o ser humano. Quando a gente consegue trabalhar dentro das normas, dentro daquilo que a Constituição e as leis determinam. É possível fazer com que essa criatura sofra menos, como eu tive a oportunidade de fazer. Por exemplo? Ao longo... Rapaz, eu protagonizei alguns momentos muito duros de ocorrências. Por exemplo, só para você ter uma ideia, eu era tenente numa das maiores enchentes em 1988, naquela grande enchente de 88. Eu passei mais de 24 horas dentro de uma comunidade que estava com água até o telhado. Tive a oportunidade de resgatar muitas pessoas e estar do lado de pessoas que perderam absolutamente tudo. Né? Tudo. Que já não tinham nada, mas elas conseguiram perder o pouco que tinham. Né? Então, ter a oportunidade de estar do lado de uma criatura humana num momento de agonia e de dor como essa, Luiz, isso é fantástico. Né? Você ter a oportunidade de estar, como eu estive, à frente de um batalhão, agora na região serrana do Rio de Janeiro, né, por ocasião da tragédia que varreu a região, eu comandava Petrópolis. Né? Nós tivemos um bairro lá em Cuiabá, lá em Petrópolis, destruído, ao ponto do leito de um rio ter mudado de curso. Você tem uma ideia da devastação que aquilo provocou. Então você estar à frente de policiais, de um contingente humano, prestadores de serviço público, né, de servidores públicos, num momento de agonia, onde as pessoas elas estão precisando, é claro, desse serviço, mas de calor humano. Isso é fantástico. E isso a polícia te proporciona. Mas veja que curioso, os exemplos que você deu definem como o Walter, como o outro, a natureza convulsionada, a natureza insensata, né? Rebelde. Rebelde. Né? E os homens rebeldes do outro lado, quando eles são os outros? Pois é. Qual o exemplo que você tem de trabalho gratificante da polícia quando o crime está envolvido? Rapaz, isso é terrível. Isso assim, eu já, ao longo desses 30 anos, já aprendi muitas pessoas. Eu já tive a oportunidade de prender, inclusive, policiais que tiveram, em um determinado momento da sua vida, que optaram por um lado criminoso. Já participei de muitos conselhos em que eu excluí guarnições inteiras envolvidas com o crime. E isso sempre foi, assim, para mim, o mais doloroso.
foi porque eu nunca, nem diante do pior criminoso, e eu já tive a oportunidade de prender estupradores, né, traficantes, mas eu nunca consegui olhar para uma pessoa como essa e não perceber a sua humanidade, a sua bondade, aquela bondade que fica ali residual, que por mais bárbaro que tenha sido o ato, não consegue sepultar. Então eu sempre, eu nunca consegui olhar um criminoso desconsiderando a sua figura humana. E quando eu fui para a academia, e nas duas escolas pelas quais eu passei, tanto na Escola Superior de Polícia, quanto na Academia de Polícia, eu tentei criar um mecanismo, ativar um mecanismo através das nossas práticas pedagógicas, que pudesse enfrentar essa paixão triste, né? Que às vezes o ódio ao que a pessoa faz, né, ao crime, que se estende àquela humanidade que pratica aquilo, né? Porque a gente confunde, né, o ato, o fato, com o homem que pratica, né? Então eu procurei sempre nas minhas... Foi uma coisa que eu entendo que foi a maneira como eu consegui me preservar a minha humanidade, apostando nos afetos alegres. Eu acho que a única maneira que a gente tem de fazer com que um policial ele não extravase o seu ódio depois de ter trocado tiros com alguém, né, depois de ter tido a sua vida ameaçada pelo outro, e de repente esse policial prende essa pessoa que o agredia até bem pouco tempo, e num momento de ódio elimina aquela vida. Eu sempre acreditei que o mecanismo que a gente tem para impedir que esse tipo de atrocidade aconteça é apostar nos afetos alegres. Não adianta você sentar um policial e dizer o seguinte: olha, você não pode, você tem que respeitar os direitos humanos, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, coisa muito cerebral. Isso é fundamental. Mas é preciso criar oportunidades de ativar os afetos alegres. Então, através da criação de um ambiente dentro da unidade, de solidariedade, de fraternidade, de amizade, apostando nesses vínculos que nos fazem humanos, né? Então, eu procurei levar essa minha experiência para esses espaços acadêmicos, porque foi a maneira com que eu me preservei. Até hoje é muito... Todas as vezes que eu prendia alguém, eu ficava, por um lado, satisfeito pelo meu ato, e principalmente porque as minhas prisões eu não tenho um auto de resistência na minha ficha, apesar de ter participado de várias trocas de tiro. Eu tenho muitas prisões na minha folha de antecedentes, na minha folha de alterações, mas eu nunca matei e nunca permiti que se matasse ou que se violasse um direito humano de um preso meu. Mas ao mesmo tempo que eu ficava satisfeito pelo cumprimento da minha missão, por afinal de contas estar prendendo uma pessoa, um criminoso, um estuprador, um assaltante, me dava uma pena danada daquela pessoa, sabe? Porque eu conheço o caminho disso, eu sei para onde ele vai, eu conheço a realidade do sistema penal. Então isso para mim sempre foi uma fonte de muita perturbação interna, né? De ver o fracasso daquela criatura humana, né? Que vai para o inferno, porque o sistema prisional é um verdadeiro inferno. Uhum. Então eu acho que isso é a grande dor de você ser policial. E às vezes eu me pergunto se todo esse embrutecimento, que é inegável, que acontece com quem... Muitas vezes ele não ocorre por uma necessidade de você se preservar. Porque você... Muitas vezes eu assumi o meu serviço, eu socorri uma parturiente, como eu socorri 3 parturientes no meu período de tenente. 2 pessoas tiveram filhos dentro da minha viatura. Eu ajudei a socorrer. A primeira ocorrência da minha vida, Luiz, eu era aspirante, 2 horas da manhã de um sábado, eu indo para Santa Cruz, eu passei em frente da favela do Aço, que é uma comunidade miserável da Zona Oeste, que deve ser até hoje. Na época, as pessoas moravam dentro de contêineres, uma dessas muitas remoções que aconteceram na cidade. Uma miséria. Uma menina não devia ter mais de 18 anos, ela estava com a filha
envolta em trapos no meio da rua pedindo socorro. A menininha tinha tido parte da perna dilacerada por um rato. Por um rato. Você imagina isso? Você imagina isso, Luiz? Uma menininha, depois ela perdeu até a perna, o neném. Né? Porque não... Enfim, uma coisa terrível. Rapaz, aquilo ali, quando eu vi aquilo, o mundo desabou na minha cabeça. Falei, caramba, meu Deus do céu, uma menina de colo, Luiz. Pouco recém-nascida, garotinha tinha um ano de vida. Falei, meu Deus, eu não sabia o que fazer. Eu aspirante. Então, como é que se lida com isso? Enquanto você tem que formar um policial capaz de lidar com isso e, ao mesmo tempo, falando da academia, né? Você tem que formar um jovem para lidar com esse tipo de afeto, com a emoção que envolve isso. E, ao mesmo tempo, você tem que formar uma pessoa que vai entrar numa favela, vai trocar tiro, vai ter que manter a sua racionalidade para impedir que essa ação policial resulte numa barbaridade, numa violência. Como é que, como já aconteceu comigo, de perder um membro da guarnição em serviço, né? Nós deveríamos ter vencido um obstáculo quando um policial meu, que por um acaso chegou na frente, foi pular o muro, levou um tiro na testa. Então você tem que formar um jovem para conseguir manter o seu equilíbrio, a sua racionalidade diante dessa ocorrência e, ao mesmo tempo, diante dessa outra que eu narrei. Como é que você faz isso? Isso é muito difícil. Você tem que formar um jovem oficial para ser um perito no uso da força, sem gostar da força. Aí que eu acho que tem um nó. Sem que o olho dele brilhe quando ele vê um fuzil. O que é muito difícil, porque a força é muito sedutora. Você ter outro ser humano debaixo do seu poder, podendo fazer com ele o que você quiser, aí eu volto àquela coisa da escravidão que a gente estava falando, né? Podendo, inclusive, matá-lo no meio da madrugada, quando ninguém está vendo, depois dele ter atirado em você, você pode fazer isso. Efetivamente, você tem meios para fazer isso. Como é que você lida com isso? Como é que você faz alguém... Como é que você prepara alguém para usar a força sem que ele goste dela? Né? E aí eu me lembro da Simone, né? A Simone Velho, que diz que a força ela morde todos aqueles em quem ela toca. Né? Ela toca em você, ela te morde. Se você se deixa dominar, se você se deixa fascinar por ela, você está perdido. Né? Você está invariavelmente perdido. E eu acho que é aí onde está a obra da escravidão. Sabe, eu acho que de alguma maneira nós todos, né, que somos filhos de 400 anos de escravidão, primeiro do índio, depois do negro, depois do mestiço, do nordestino, e até hoje, né, com essa coisa do sabe com quem você está falando, né, que o da Mata fala tão bem sobre isso. Eu acho que isso tem um pouco dessa força que nos corrompeu a todos nós, sabe? E aí vem um policial que vem desse meio, onde a força brutaliza o tempo inteiro, mas ele bota uma farda. E aí ele já se coloca do outro lado. Né? Aí, olha, agora a força não me vitima mais. Mas agora eu vou fazer o papel, vou fazer o outro papel. Então, eu acho que aí a gente tem um grande problema. Assim, eu acho que a formação da polícia no Brasil, ela precisa abrir e por isso que eu acho que a questão do modelo militar, ele dificulta muito isso. Né? Porque você tem essa coisa da hierarquia, essa coisa da disciplina de uma maneira muito rígida. Essa constituição dos afetos, esse espaço dos afetos, eu acho fundamental para a formação policial. O ethos militar, ele é duro, né? Ele não favorece essa coisa, esse espaço da lágrima, né? Da dor, do sofrimento. Ele é muito repressor desse tipo de afetividade. Eu acho que você não forma um policial sem abrir um espaço, sem trabalhar os afetos. É isso que eu quero dizer. Sem você abrir a possibilidade de enfrentar afeto com afeto. Porque eu acho que a razão humana, ela não é capaz de frear um afeto triste. Agora, só um afeto alegre, só uma paixão alegre, ela é capaz de dar conta de uma paixão triste, do medo, Luiz.
O medo, o medo, o medo. O que eu vejo hoje, depois de junho, é medo que se transforma em ódio. Porque tem isso, né? O medo de você naufragar, o medo de você morrer. Não, eu vou entrar naquela favela ali, eu posso morrer. A morte é um negócio que está no horizonte de todo mundo, mas um policial, eu escapei da morte algumas vezes. Uma vez eu não morri porque eu era baixinho demais. Porque o tiro passou, se eu fosse um pouco mais alto, eu não estaria aqui hoje. Quer dizer, a gente está falando desse profissional. Né? Quer dizer, como é que você lida com isso? O medo, né? O medo que hoje a gente está vendo aí é o medo de você naufragar. Né? Um garoto que termina uma faculdade aí e não tem perspectiva nenhuma. Um morador da Rocinha que não tem perspectiva de vida nenhuma. A vida dele naufragou, Luiz. A vida dele, ele é um loser. Né? A vida dele é um naufrágio. Como é que se lida com isso? É o medo de você não... A estabilidade do emprego que a gente não tem mais. Você trabalha hoje, não sabe se vai trabalhar amanhã. Né? Esse medo da vida, esse medo da morte, isso engendra ódio. Esse medo, ele dá lá no Hobbes, né? Ódio. E o ódio explode na rua, você quebra banco, você... Né? O que tem por trás do Black Bloc é ódio disso que está aí, dessa sociedade que devora a nossa alma, ao invés de alimentar as nossas almas. E tem muito disso na polícia também. Medo da morte é uma coisa terrível, Luiz, uma coisa terrível. Eu vejo muito desse medo no olhar dos policiais, que não podem demonstrar isso, porque afinal de contas, o modelo que a gente tem é um modelo viril, é um modelo do guerreiro, né? O guerreiro não pode ter medo. Né? Por isso aquela coisa do Bop, aquela coisa da caveira, né? Aquela coisa quase religiosa. Aquilo ali, medo de morrer. Né? O medo é um sentimento terrível. Talvez seja o nosso grande sentimento. Né? O homem é um bicho que treme. Né? O Guimarães Rosa fala isso magnificamente bem. O homem é coisa que treme. E a gente não trabalha isso. A gente não trabalha isso nas nossas academias. Eu tentei fazer um trabalho como esse lá com os cadetes lá, mas é difícil porque minha psicóloga era uma capitã, então tem aquela coisa, né, do subordinado, o outro é um capitão, então eu não vou me abrir, eu não vou falar dos meus medos, dos meus temores, é difícil pra gente, né? Então acho que se nós não fôssemos militares, talvez ajudasse um pouco você trabalhar essa dimensão, mas esse é um aspecto terrível que envolve a nossa atividade e que poucas pessoas abordam. E isso compromete a nossa humanidade, vamos dizer assim. Se você não trabalha isso, se você não investe nas paixões alegres, só tem um jeito de você sobreviver. É se brutalizando. Então eu não posso chegar numa ocorrência como essa, vendo uma menininha com a perna devorada, parte da perna destruída por um rato, eu não posso chorar, eu não posso não posso. Ao mesmo tempo, se eu sou o comandante de uma tropa, eu vejo um policial me levar um tiro na cabeça como eu vi, eu tenho que manter a minha. Os outros podem se desequilibrar, mas se eu sou o comandante, se eu perder o meu equilíbrio, meu Deus, aquilo ali vai virar uma matança. Agora, tá bom, como é que eu faço para não eu manter a minha? Então, eu tive a felicidade, né, de vir de uma tradição católica, de vir de uma tradição, de uma relação com a transcendência, uma relação, se eu não fosse policial, eu seria padre, né? Até hoje essa é uma angústia que eu tenho, de talvez eu fosse um sacerdote melhor do que um coronel da polícia, né? Talvez não sei, eu nunca vou saber. Mas eu acho que eu nunca deixei de ser sacerdote também, ao meu modo, né? Do meu jeito. Mas eu acho que essa minha relação com a transcendência também me ajudou muito. A minha relação com a poesia, a minha relação com a literatura também me ajudou a manter a minha... a trabalhar esse lado dos afetos que para mim é uma coisa muito, muito intensa. E eu acho que aí tem uma coisa pra gente... Você falava de descobrir o resíduo de bondade, né, cada ser humano. O homem, naquela mulher, naquele ser humano que acaba de perpetrar o mal, né, de forma clara, quer dizer, para além
de qualquer qualificação criminal, alguém que acaba de cometer um ato extremo de grande violência contra um outro ser humano, etc., etc., e você naquele momento ser capaz, é um desafio extraordinário, e você consegue fazer isso, de descobrir, de identificar ali o resíduo de bondade, eu nem diria de humanidade, porque a humanidade é dupla, ou enfim, multidimensional, e é a humanidade que está presente nos atos monstruosos, nos atos terríveis, nos genocídios, é também a humanidade, é também o humano, né? Mas esse lado humano benigno, amoroso, solidário, etc., isso que a gente chama bondade, você é capaz de identificar quase que a contrapelo, né? No avesso, residualmente presente. Eu falava sobre isso quando pensava a relação da criança com a violência, do adolescente com a violência, ingressando num grupo armado, no tráfico. E eu falava da invisibilidade social, de como isso esmagava o sujeito e como, apontando a arma pela primeira vez, antes de que esse ato pudesse se converter numa rotina, havia uma mão estendida sob a arma apontada, e a mão estendida era uma tentativa de contato, estabelecimento de uma relação, de uma comunicação, até porque a gente sabe que nas relações humanas, às vezes o conflito revela uma troca afetiva, quando a indiferença é que constitui exatamente o avesso da afetividade, né? A ignorância do outro, a indiferença em relação ao outro. E quando eu falava dessa contradição, é um gesto violento, é um gesto ameaçador, é terrível, mas há também uma demanda por reconhecimento, valorização, afeto, nesse gesto de apontar a arma e de buscar aquela relação. Luiz, eu tô rindo porque eu tô me lembrando de uma coisa assim que aconteceu comigo. Uma vez eu tava andando ali no Largo da Carioca, já estava anoitecendo, assim, aí se aproximou de mim um garoto. Aí quando ele veio se aproximando assim de mim, eu o abracei, assim, eu puxei ele para perto de mim. Aí ele me empurrou assim, e falou assim, sabe o que ele ia assaltar? E foi embora. Que coisa. Foi embora, Luiz, eu fiquei olhando aquilo ali. Você teve a iniciativa de abraçar. Ao Bob's, ali tem Bob's ali, do Largo da Carioca. Eu imaginei que ele estivesse se aproximando de mim porque ele queria pedir comida, ele queria pedir para eu pagar alguma coisa para ele, porque a noite já estava principiando, assim, eu imaginei que ele estivesse com fome. Ele ia me assaltar. Mas aí eu fui na direção dele, quando ele se aproximou, eu passei a mão assim para abraçá-lo, né, para que ele chegasse perto de mim, porque eu ia oferecer o que eu imaginei que ele fosse pedir, mas ele ia me assaltar. Ele me empurrou, ele olhou nos meus olhos e falou, sabe que eu ia lhe assaltar? E foi embora, cara. Eu falei, meu Deus do céu. Que coisa incrível. É isso que você tá... Exatamente. Às vezes, Luiz, essa invisibilidade, é melhor você ser punido, uma mão para te castigar, do que você simplesmente não ser visto, ser invisível. Claro. Para essa sociedade que está aí. O problema é quando você tem essa demanda por reconhecimento, valorização, afeto. A sociedade responde à demanda por afeto, que é claro, é contraditório, porque envolve também violência, não estou negando isso. Mas a sociedade responde unilateralmente, só a ameaça, só a violência, sem ouvir a demanda por reconhecimento. Então joga o menino, por exemplo, numa entidade socioeducativa, entre aspas, né? Em que ele vai ser submetido a todo tipo de humilhação, de degradação, e vai encontrar naquele espaço o que a gente chama na sociologia de estrutura de plausibilidade para uma hipótese sobre si, para uma narrativa sobre si mesmo, para uma construção de si a pior possível, para que ela é compatível com aquela ambiência, com aquele jogo de relações. E ela acaba absorvendo de fora para dentro uma certa, entre aspas, identidade e começa a agir em conformidade com essa imagem que formula a respeito de si mesmo, fruto da negociação com a realidade ambiente, né? E mais adiante vai reproduzir aquilo que seria o atributo dessa tal identidade negativa, que é mais ou menos uma decorrência natural desse processo
E aí o crítico vai dizer assim, tá vendo? Não disse? E vai. Não disse? E vai. Não tinha saído, não tinha jeito, estava condenado. É uma profecia que se cumpre, que se autocumpre. Exatamente. Que é, exatamente é um mecanismo perverso. A gente quer combater a violência, gera violência. E condena o outro a ser o instrumento da violência. Né? E a literatura, de que modo ajuda ou ajudou você, ou é parte do seu universo de referência? Assim, eu desde cedo eu me apaixonei pela leitura. Nós éramos muito pobres, mas eu tinha um vizinho que trabalhava na Manchete, né? Ele levava revistas, histórias em quadrinho. Então aquele universo das cores, do Tio Patinhas, aquela coisa toda, eu fui me encantando com aquelas narrativas. E eu sou de um tempo que a escola pública ela não era isso que tem hoje, né? Era um pouco melhor. A escola pública, não tanto, mas era um pouco melhor. A gente tinha uma biblioteca lá. Então, da história em quadrinho, eu fui me aproximando da biblioteca. E eu tinha uma professora, Maria José, que foi uma professora muito engraçada, como a gente não esquece. Né? Ela me deu dicas de leitura. Machado de Assis, ela me falou do Machado de Assis. E tinha lá Machado de Assis, eu li Machado de Assis bem novo. Aí eu descobri Machado de Assis. A literatura me fez descobrir a complexidade que é o homem, sabe? De onde você pode tirar a nona sinfonia de Beethoven e pode tirar um campo de concentração. Da alma humana sai tudo. Né? E eu me apaixonei por essa complexidade. Né? E eu comecei aí vem o meu lado cristão trágico, né? Porque eu gosto de até por conta dessa minha visão do cristianismo, essa visão trágica do cristianismo, de um Cristo que morre na cruz, esse que sofre e que não sai da cruz, que é esbofeteado, que apanha, esse lado sofredor, miserável, abandonado. Então eu juntei essas coisas e fiz uma química meio maluca. Eu comecei depois eu descobri o Pascal e vi que antes de mim o Pascal já tinha visto isso, né? Que a nossa grandeza está na nossa miséria. Então você conseguir deduzir a grandeza do ser humano e perceber a sua imensidão, justamente quando ele é mais miserável, ele está caído, e você perceber esse brilho no olho de alguém que está indo para a cadeia, mas que tem ali uma alma imensa e com toda uma potência que não aconteceu. E esse lado trágico, que no fundo é o de todos nós, né? Que somos maravilhosos, que vão morrer amanhã, que carregam o cadáver nas costas. Então, o drama desse sujeito é o de todos nós. Então, eu vi nessa tragédia dessas pequenas biografias que, por um acaso, foram cruzando com a minha, eu vi um pouco da minha também. Né? E eu comecei a me apaixonar por isso. E a literatura, para mim, ela foi importante, porque quando você lê Dostoiévski, quando você vê a história dos personagens de Dostoiévski, o Raskolnikov, né, com aquele drama todo do homicídio, do duplo homicídio e dos demônios, né, onde você não sabe quem é pior no romance, mas você olha, caramba, eu podia fazer a mesma coisa, o outro podia fazer a mesma coisa. Você começa a ver que, no fundo, o pior criminoso não é muito diferente de você mesmo. A banalidade do mal. Pois é, Luiz. Os caras que estavam matando os judeus, poxa, eram pessoas que iam à missa, iam à igreja no final. O Rudolf Hess levou a família para o campo e conseguia viver numa boa com isso. Então, eu comecei a perceber que ali não tinha a pessoa do mal e a pessoa do bem. O mundo não é dividido dessa maneira. Todos nós somos capazes das duas coisas. O ser humano é essa coisa contraditória. E, portanto, eu não poderia transferir para aquela subjetividade o mal que a conduta ou o horror que a sua conduta revelava. São coisas que, quando a gente mistura, acontece o que a gente muitas vezes esse ódio ou essa aversão pelo fato, pelo crime, você transfere para a figura do criminoso. Então, que essa coisa do combate ao crime, né? Cada vez que eu ouço essa expressão, porque o mal já está aí, em você acreditar que crime você combate. O horror já está aí. Quando você começa a acreditar que você combate crime, não! O que você enfrenta no dia a dia não é o crime, não. É o criminoso, é a pessoa humana
de alguém que comete um crime. São coisas que pode parecer uma questão de colocação de palavras, né? Mas não, tem muito mais do que isso. Você tá despersonalizando, você está tirando da figura do criminoso a sua humanidade, com todas. Então eu acho que a literatura, o gosto pela literatura, ela te permite, através da leitura e daquilo que acontece com os personagens, você consegue enxergar isso. Né? Por exemplo, Dom Quixote. Poxa, a gente aprende muito mais de ética lendo Dom Quixote, daquilo que tem a ver com... do que numa sala de aula ouvindo uma aula sobre ética nicômaco do Aristóteles. A leitura daquilo, você se deixar levar, se deixar se envolver os seus afetos por aquele maluco genial e absolutamente... O cara que não tinha... É exatamente o contrário da gente hoje, né? Exatamente o contrário da gente hoje. Hoje só se fala em gestão, só se fala em projetos, só se fala... Então o Quixote não tinha nada disso. Ele tinha vontade de fazer as coisas, tinha vontade... Né? Ele era um cara que não tinha projeto nenhum, mas tinha ideal. Né? A gente é exatamente o contrário. Né? A gente é uma cabeça cheia de projetos. Hoje só se fala nisso, né? Projetos, gestão. Não tem ideal nenhum, não quer chegar em nenhum lugar, a não ser na mercadoria, a não ser no... E por isso que eu vejo, depois de junho eu tenho visto muito isso, né? E com muita aflição, né? Eu vejo muito isso, eu vejo um monte de subjetividade que quer acontecer. Mas não tem como acontecer, Luiz. Não tem como. Quem está fora dessa ordem que está aí, dessa coisa horrorosa, vai continuar fora. A não ser que a gente mude estruturalmente essa coisa toda, eu não vejo como, nessa fase do capitalismo financeiro que a gente está vivendo aí, quem está fora, está fora. Então, quando eu fui na Rocinha, né, voltando, poxa, você entrar numa casa que a pessoa não tem acesso à luz do sol, você vê um monte de adolescente na rua, de crianças na rua, quando tinha que estar dentro de uma escola. Caramba, são subjetividades que não vão se expressar, não vão conseguir acontecer, não vão ser vistas. Numa sociedade onde você precisa ter acesso à mercadoria para você ser alguém, cara, essas pessoas não vão chegar a lugar nenhum. Então o tráfico, ter um fuzil na mão, é uma forma de expressar a sua subjetividade. Quebrar um banco, ou tacar fogo numa lata de lixo, também é uma forma de agredir uma sociedade que te agride o tempo todo. Né? Então, eu creio que a literatura, para mim, foi essa descoberta do homem, né? Essa descoberta da experiência humana e de como a palavra, ela pode te fazer chegar a tocar nesse humano. Né? Um romance, ela te toca em uma poesia, ela te toca em esferas, em estratos, em dimensões, é isso que eu quero dizer. Ela toca em dimensões da alma humana que nenhum discurso sobre direitos humanos toca numa sala de aula. Assim, nenhum. Você pode ler o Código de São José da Costa Rica para um garoto, você pode dizer para ele, provar da Constituição para ele numa sala de aula, ele vai fazer a prova e vai tirar 10. Mas uma poesia, um romance, né, um romance de Dostoiévski, um Dom Quixote de La Mancha, pode tocar na alma humana como nenhum tratado pode tocar. Por isso, quando eu estava na academia, eu apostei muito nisso. Botei os garotos para ler, levei o pessoal da BL para falar de literatura para eles, para falar de poesia para eles, na esperança de que o poder, a magia da palavra, pudesse tocar naquelas almas, como eu tenho absoluta certeza. Porque a gente não faz as coisas porque sabe o que é o certo e o que é errado. A gente faz as coisas que a gente quer fazer, a gente tem vontade de fazer. O drama é direcionar essa vontade para aquilo que o ordenamento determina. E eu acho que se você não trabalha os afetos, se você não redireciona os afetos, a gente não consegue fazer isso. E a literatura pode dar conta disso. Mas para que esses afetos e a vontade se direcionem para o que o ordenamento determina, e para que isso seja justo, legítimo, desejável, é também importante que o ordenamento determine
expresse esse desejo, corresponda a essa vontade. Aí a gente volta à história do Rousseau, e você citou Kant, que era o admirador do Rousseau. Eu devo obedecer a mim mesmo, apenas a mim mesmo, e, portanto, a lei que é legítima, justa, aquela que me compete, de fato, obedecer, que eu desejo obedecer, é aquela que eu me dou a mim mesmo. É autonomia, né? O princípio da autonomia. E se nós pudermos conviver na sociedade desse modo, encontrando formas para que a autonomia, a emancipação, esse desejo libertário se afirme, mas na perspectiva do entendimento da solidariedade, a utopia se aproxima. Né? É verdade. A gente precisa de tantas mediações institucionais para que se torne plausível a ideia kantiana e rousseauista, né? De dar-me a mim mesmo a única lei que me cumpria, seja fazer do desejo o horizonte da minha orientação axiológica, normativa, sem que isso seja disruptivo, violento e impeça que o outro vivencie sua potencialidade plenamente. Esse desafio de tornar isso menos impossível por meio de instituições e de arquiteturas políticas. Eu acho que tem isso. Desafio. Eu acho que tem isso na nossa Constituição, né? Quando o legislador coloca lá que o objetivo é construir uma sociedade livre, justa e solidária. Eu acho lindo o dispositivo, o artigo 3º da Constituição, quando ele diz isso. O objetivo da gente, e eu acho que o objetivo da polícia é colaborar para isso, né? Já que a gente é um órgão da República, é ajudar o Estado Democrático de Direito a ser isso, né? A ser uma sociedade, através de suas instituições, né, dirigidas para a construção disso, dessa sociedade mais livre, mais justa e mais solidária. Caramba, como a polícia pode contribuir para isso? O interessante, quando você falava da polícia, do desafio de formar uma policial ou um policial, eu me lembrava de que você estava falando da educação humana. Lembrei do Emílio, da educação do Rousseau também. Qual é o grande desafio de formar ou ajudar o ser humano a desenvolver sua potencialidade? E o caso da polícia aí se torna exemplar, muito interessante. Isso nos diz muito sobre o ser humano e também sobre a polícia, sua peculiaridade. Porque, a rigor, seria ótimo que todo ser humano pudesse ser capaz de enfrentar com os afetos alegres, como você dizia, positivos, essas situações extremas, né? Se vendo diante de tensionamentos limite e, mesmo assim, sendo capaz de manter um fio terra consigo mesmo, com o outro, de tal maneira que até o inimigo é parte de si mesmo, desse comum que nós compartilhamos, e é passível de receber ou suscitar amor ou uma afetividade positiva ou alegre, como você dizia. Isso é um desafio não só para o policial, para qualquer ser humano, mas o policial ou a policial é que está, digamos, num tipo de destino que o ou a empurra para essa margem, né? Do abismo, dos extremos, de viver simultaneamente a ajuda, a solidariedade, naqueles casos que você relatou, ou, pelo contrário, a necessidade de impor a sua força e autoridade com os limites que têm de ser respeitados, né? Quer dizer, mesmo no confronto. Então é como se a polícia ensaiasse, exercitasse as potencialidades do humano no seu limite, né, de forma extrema e contraditória. O tempo todo. Mas essas questões são todas questões nossas para todos nós em quaisquer profissões, porque são muito superiores aos limites de quaisquer profissões, dizem respeito a essa profissão que é ser humano, né? Esse destino que é ser humano, né? E aí você falava sobre a importância da religião e a família, porque normalmente, pelo menos na tradição católica, ou você participa da família humana, ou você tem uma família que te inscreve numa comunidade, e só por essa mediação se atinge o humano. Como é que você vê essa polaridade? Olha, eu como eu te falei, assim, a minha visão, o cristianismo que eu, quer dizer, pelo menos a leitura que eu fiz dele, né, que eu tenho na minha vida, é esse cristianismo meio, no seu viés jansenista, vamos dizer assim, bem Pascal mesmo, né? Aquela visão trágica do homem, da sua miséria e também da sua grandeza, que a miséria
do homem é a sua grandeza. Mas, por outro lado, eu tenho essa coisa com a teologia da libertação, né? Que para mim é uma questão muito forte, assim, de você olhar o teu cristianismo como uma oportunidade de ajudar a construção do reino de Deus na Terra. E daí, essa coisa política, essa coisa que para mim é, com respeito a quem pensa diferente, me parece inseparável dessa opção por uma religião que se coloca como sal e luz, né? Ou seja, o caminho é esse, eu tenho que trabalhar efetivamente, não apenas através da oração, mas em atos concretos nesse sentido. Eu integrava, na ocasião, eu integrei uma pastoral que era muito ligada à pobreza, que era a pastoral de favela. Eu fazia parte da pastoral de favela e desde adolescente, aquelas favelas todas de Anchieta eu conhecia bem e a sua realidade. Eu acho que tão importante quanto a minha relação com a transcendência foi a minha politização, porque eu acho que não, pelo menos eu acho que eu teria uma relação muito esquisita com a transcendência se junto com essa relação vertical eu não tivesse também a consciência da necessidade de transformar ou de transferir essa relação vertical para o plano político, para o plano das ações humanas no mundo. Eu acho que não faz sentido você ter uma relação com Deus se você não transforma essa relação com Deus em relação com outros homens. Porque se você tem consciência da existência de um Deus que ama todos os seres humanos e ama igual todos os seres humanos e quer um destino para todos os seres humanos, um destino de progresso, um destino de justiça para todos os seres humanos, não dá para você viver no mundo sentado, como diz o Raul Seixas, no trono de um apartamento esperando a morte chegar. Não dá. Você tem que fazer da tua atividade, seja lá onde você estiver, você tem que fazer disso um meio de tentar deixar as coisas um pouquinho melhores do que quando você veio para cá. Eu acho que esse é o jeito que você tem de mostrar a tua fé no mundo. Tentando fazer alguma coisa para esse mundo melhorar. Eu fico imaginando que com essa história trágica logo na primeira infância, a perda do pai dessa forma, você teria duas opções extremas, aquela que é mais comum, que é do ressentimento, né? E da projeção do ódio sobre todos os criminosos, todos os que matam e, portanto, se matam. Ou a opção inversa, que era encontrar na miséria humana, no sofrimento humano extremo, a sua própria humanidade e perdoar o seu pai e, nesse sentido, estender aos homens também esse perdão, né? E é uma maneira muito mais saudável, muito mais bonita para se autoconstruir e para estabelecer a relação com o pai que você não mal conheceu, né? E isso é muito inspirador, é muito bonito. E traduzindo isso politicamente, como é que a gente pode conviver? Digo a gente porque eu compartilho os seus sentimentos e valores principais. Como é que a gente pode lidar com o sistema penitenciário, com a justiça criminal retributiva? É complicado, Luiz. Um presídio é uma coisa assim, é uma coisa assim inenarrável, uma coisa. Eu acho que é o que de mais perto a gente pode chegar do inferno. Acho que é o que a instituição, né? A prisão. Você colocar um ser humano, uma criatura humana que é vocacionada para a liberdade, enclausurada, eu acho que é a maior violência que a gente pode fazer com a alma de uma criatura humana. É difícil até de imaginar o que sobra do humano depois dessa experiência. Isso me lembra um romance do Dostoiévski que, assim, de vez em quando eu volto a algumas páginas dele, que é Recordações da Casa dos Mortos, que eu acho aquele romance que é um pouco autobiográfico da experiência do Dostoiévski com a prisão. E o Dostoiévski fala ali do prazer que alguns carrascos sentem de produzir dor em outra criatura, né? Em outra criatura humana. Ele chamava isso de embriaguez administrativa, né? O gosto que a gente tem e que às vezes eu vejo em alguns policiais, né? Essa coisa de você demonstrar poder sobre outra criatura. E ali, aqueles homens, aquelas mulheres, elas estão absolutamente
entregues ao poder da instituição, né? Então, isso é uma coisa muito... Uma das primeiras ocorrências minhas, né, foi conduzir um policial ao cárcere. Esse policial, Marcos, eu não me lembro do nome dele até hoje, ele tinha um problema sério ele estuprou várias pessoas. Ele era policial, mas nas horas vagas ele tinha Então ele foi através, se conseguiu chegar à autoria, e eu o acompanhei ao cárcere, né, junto com a mãe dele. Então ela me pediu para acompanhá-lo e eu acompanhei. Foi uma das coisas mais tristes e assim, você imagina, ele era jovem, eu tinha acabado de me formar, eu era subtenente ainda, eu tinha 23 anos, 24 anos, e ele devia ser um pouco mais velho, talvez uns 2 anos mais velho do que eu, 3 anos mais velho do que eu. E a vida dele acabou ali naquele momento, né? Porque um estuprador nesse meio e policial. Nossa. Você imagine o que esse homem não sofreu naquele ambiente. E acompanhado pela mãe. Eu assisti essa cena. A mãe deixando o filho na entrada da cela de uma concentradora, que agora muitos ouvintes talvez não saibam o que é isso, mas era uma delegacia, e nós tínhamos uma grande concentradora lá, que era a 35ª Delegacia de Polícia, que também era uma concentradora. Pessoas que já deveriam estar numa penitenciária. Não havia espaço na penitenciária, eternizavam esse estado ali. Um lugar onde caberiam 6 pessoas, você colocava 20 pessoas. As pessoas tinham que revezar para poder dormir. Então, é disso que a gente está falando. Ou seja, parecia um navio negreiro, né? Eu só encontro paralelo naquele poema do Castro Alves. Navio negreiro, é aquilo ali. Então, assim, eu como cristão, entendendo o meu compromisso com isso tudo, esse foi sempre uma coisa muito, muito angustiante para mim. Por isso que eu te falava no início, né, assim, de viver esse drama, né, de saber que eu estou entregando para a justiça alguém que, afinal de contas, está descumprindo as leis, mas alguém que é um ser humano e que eu conheço o destino depois daquilo. E sei que essa instituição, que é a pena privativa de liberdade, que já é um horror por si mesma, ainda que ela funcionasse magnificamente bem, ela já seria um horror, já produziria danos irreparáveis à alma humana. Mas considerando a realidade que nós temos no país, ela é ainda mais assustadora ainda. Deixa eu te interromper um instante, porque nós chegamos numa descrição do horror, né, da miséria humana, e de uma miséria humana, ou de uma miséria institucional, né, que explora a miséria humana e a submete à potencialização, né, a mais, digamos, sádica. Quando eu vejo esses meninos do Black Bloc quebrando as coisas, etc., essa não é a tática que eu proponho a ninguém, não me parece que produza qualquer tipo de benefício. Faço as críticas até nas conversas com eles em relação seja as motivações, os meios, as consequências, etc. Mas é impossível não compreender de que é que isso fala, a que é que isso se reporta. E por isso me parece insensível, para dizer o mínimo, ou hipócrita, para dizer o máximo, quando se os critica assim unilateralmente. Como vândalos. Né? Como vândalos. Sim, mas, meu Deus, os vândalos são a minha dor, a nossa dor coletiva. A melhor forma de tratar dessa dor não é simplesmente gritar, espernear, porque essa dor apenas se reitera, mas fazer essa dor calar como se ela não tivesse a sua própria legitimidade, inclusive moral, psicológica, é de uma insensatez, não é? Assim como nós compreendemos o gesto do menino que aponta a arma pela primeira vez, buscando um contato e demandando o reconhecimento do seu próprio valor e afeto, paradoxalmente, contraditoriamente, como é que a gente não vai compreender esse grito, essa dor, essa aflição, essa angústia que eles vocalizam, que eles dramatizam performaticamente nas ruas? E, por outro lado, os policiais também, que frequentemente agem como sintomas. Eu acabei de escrever um texto dramatúrgico em que, sem pensar, porque eu prefiro escrever assim, deixando que as palavras
se busquem mutuamente, né? Criem lá a sua própria gravitação, para que esse trabalho seja mais do inconsciente, das forças criativas, mais do que de um cálculo da razão, porque essa questão ultrapassa, né, a razão. E quando a gente deixa que essas vozes falam, algumas coisas nos surpreendem, nós aprendemos quando escrevemos. Né? Então, sem pensar, veio naturalmente a ideia de um ódio comum, de um ódio único, que se conecta, que se alimenta e que acaba estabelecendo uma corrente, né, uma corrente elétrica comum. Eu dizia que é fonte de uma energia que poderia iluminar a cidade, mas pode produzir o blackout. Mas e aí na utopia da dramaturgia, a personagem, a protagonista, sonha com a criação de um coletivo de policiais, black blocs, jovens, etc. De policiais. Com todos, todos aqueles que comungam essa revolta. Até para que possam purgar o ódio e transformá-lo em um outro tipo de energia, né? Mas que congregue esse ódio, porque, a rigor, qual a razão pela qual o policial que recebe um salário indigno, aquele lá da ponta, né, a praça, que é tratado aos pontapés por todo mundo, que tem uma imagem pública degradada, por que eles vão odiar os black blocs que estão ali só por conta daquele conflito que a circunstância impõe, mas a rigor os dois são black blocs. Os dois, eles fazem parte do mesmo drama, grupo, do mesmo nicho, da mesma realidade. Do mesmo sentimento, né? Eles são sintomas de um mesmo percurso, de uma mesma dor, né? E é de uma limitação extraordinária, né? Então, eu sempre sonho com o encontro dos black blocs com os policiais, para que eles se conheçam. Seria interessante isso, seria muito, muito interessante. Vamos tentar fazer Olha, eu topo. Seria enriquecedor esse diálogo. Até para a gente poder... Até indo além dessa história, segurança pública, tática, estratégia, instituição, até onde você vai, você não pode ir. Não, esquece tudo. E vamos falar de nós. Luiz, tem muito ódio aí, Luiz. Tem muito ódio represado. Eu tenho visto esse ódio, em 30 anos de polícia, eu tenho visto esse ódio no rosto das pessoas. Muito ódio. Você imagina, essas favelas, tem favelas no Rio de Janeiro que as pessoas não têm ideia do que é uma favela. Muita gente fala de favela e nunca colocou o pé numa favela. Você tem uma favela como a Cidade de Deus, né, onde a gente hoje tem uma UPP. A Cidade de Deus, ela tem uma favela dentro da favela. Tem lá perto do pântano. O Karatê ali. Meu Deus, é um negócio assim, é desumano. É uma coisa absurdamente cruel. Submeter uma criatura humana a uma vida que isso não é vida. Isso não é vida no sentido pleno da palavra. Essas pessoas não vivem, elas têm uma eu não sei nem o nome, eu não sei que nome dá para isso. Porque a vida, ela pressupõe um horizonte de expectativas, de imaginação, de você estar aqui hoje, você imaginar como vai ser sua vida daqui a... Essas pessoas não sonham, elas não têm nenhum tipo de sonho, a não ser no que elas vão comer amanhã. Né? Quer dizer, é um negócio assim... O que é isso? Isso é um homem? Isso dá vontade de fazer igual o Primo Levi, né? Isso é um homem? Isso é um homem? O que é isso? Que a gente obriga a existir dessa maneira. O que esperar disso? Inclusive a revolta, né? Ódio. Mas só se pode revoltar no sentido prático quando alguém se sente empoderado o suficiente para demandar direitos, compreender a lógica dos direitos, vocalizar como cidadão o seu desejo, a sua demanda de... Que é o que pode estar acontecendo agora, né? Agora sim que o Brasil teve a melhora, a redução de desigualdades, sim. Uma potencialização que se estendeu, sobretudo pelos mais pobres, acesso à universidade. Então, essa revolta ela só pode existir porque o Brasil melhorou, eu costumo dizer, né? E aí você tem aqueles que começaram a acreditar que são cidadãos de fato, que podem se manifestar, que são sujeitos de direitos. Isso é um aprendizado coletivo e depende do reconhecimento do seu próprio valor, né, do seu empoderamento, do seu reconhecimento de que você tem o que perder. Agora, nesse estado que você dizia, limite, em que só é possível pensar na sobrevivência imediata, em reduzir ali os riscos de morte no dia a dia,
você não empodera o cidadão nem o sujeito para que eles se exerçam minimamente dos seus potenciais. Sim, né? sim. É uma subjetividade que não tem saída, né? É o que o Bauman, naquele livro que ele escreveu, chama de vida desperdiçada. A pessoa se sente uma vida desperdiçada. Ora, eu só tenho uma para viver, até prova em contrário. E qual é a minha expectativa? Onde é que eu vou? Né? Então, assim, a gente tem um monte de jovens aí, anualmente, sendo despejados no mercado de trabalho. Para quê? Né? Que fazem um curso superior para quê? Eles vão trabalhar aonde? Né? Ao mesmo tempo, você tem essa tecnociência aí varrendo o planeta inteiro, reduzindo cada vez mais aqueles empregos iniciais que a gente tinha, né, que agora estão desaparecendo a cada revolução tecnológica desaparece mais algum. Então, para onde essas pessoas vão? Né? Elas vão dar curso às suas existências como? Né? E quando você olha para a sua vida e descobre que você não tem nenhuma expectativa de nada, efetivamente, e tem todo esse apelo para consumir, para consumir, para consumir, isso dá o quê? Isso explode. Isso não tem como não explodir esse negócio. Né? Se não explodir, tem alguma coisa errada com a gente. Se não explodir, então, nós nos transformamos no quê? Né? Que tipo de ser humano não se revolta quando olha para a sua vida e descobre que ele não tem, na verdade, chance nenhuma? Nenhuma. Não tem chance de nada, efetivamente. Como não tem? São vidas desperdiçadas mesmo. É como o Bauman fala, não tem mais aquele negócio de exército de reserva, não. Não tem mais. Quem está fora, está fora. Nessa nova ordem. E aí eu entendo o ódio contra isso que está aí, né? O ódio contra os bancos. O banco representa isso. O capitalismo financeiro, né? O banco é a cara disso. A lata de lixo, o Estado que de alguma maneira reproduz isso, essa lógica. Né? Então tem muito ódio, Luiz, e é um ódio secular, é um ódio que já vem se acumulando em geração após geração. E a questão é, como é que a gente dá conta disso tudo agora? Tem serviço público para dar conta disso? Tem mercadoria para dar conta disso? Essas pessoas querem mais capitalismo, na realidade. Elas não querem revolução. Esse é o meu desespero. Porque se quisessem revolução, poxa, maravilha. Mas não querem revolução, elas querem mais capitalismo. Só que não tem. Olha o problema. Olha o problema que a gente... Eu acho até que eu estou falando demais. Mas é isso. Se fosse revolução, poxa. Mas não, eles querem mais capitalismo. Caramba, Luiz, é uma coisa assim... Às vezes que eu entrava numa favela, era fácil de você identificar aquele garoto que estava mais pela postura, pelo gesto, pelo tênis, né? Porque ele destoa. Mas caramba, o que o garoto quer? O garoto ele quer aparecer para a menininha ali. Ele quer, poxa, eu tenho poder, né? Eu mando aqui, eu ganho mais do que meu pai porque eu trabalho na boca de fumo. Cara, mas o que ele quer é expressar a sua subjetividade, ele quer ser visto. Né? Mesmo que seja ali, no meio daquela comunidade, são 120 mil pessoas, são 100 mil pessoas, isso é coisa pra caramba. Né? E aqui fora, ele seria o quê aqui fora? Cara, isso é de uma humanidade, isso. É assim, de uma coisa, ao mesmo tempo, tão dramática, tão triste, você olhar para essa massa de pessoas e olhar e falar, caramba, essas pessoas não vão a lugar nenhum. Não vão a lugar nenhum. Elas estão condenadas. Desde o momento que elas nasceram. E como é que a gente muda as polícias? Pois é, eu acho que esse, por exemplo, aquilo que eu estava falando, assim, eu acho que o que pode acontecer hoje, a melhor lição que a gente tem hoje é o seguinte, a gente precisa aproveitar isso daí para, por exemplo, falando da questão da polícia, em um determinado momento, a questão da militarização da segurança, especificamente o fato da polícia no Brasil, a polícia ostensiva, se organizar debaixo do modelo de administração militar, passou a ser uma pauta ou uma reivindicação aí dos manifestantes. Eu acho que a pior coisa que pode acontecer no momento é você não discutir isso, é você ignorar isso. Caramba, eu acho que é isso que eu digo, aproveitar esse gancho de junho para a gente
para a gente não... Tudo bem, isso era para ter sido feito em 88, não foi. Vamos fazer agora. Sabe que o Lindbergh apresentou a PEC 51, né, Sim, no Senado. a PEC 51, eu até li, excelente, o texto está perfeito. Respeita a questão do tamanho desse país, né? Permite que cada estado, respeitando as suas especificidades, não adote aquele modelo monolítico que a Constituição de 88 adotou, ou seja, os estados podem criar, os municípios podem criar. Isso é uma coisa... A pior coisa que pode acontecer agora é a gente não aproveitar isso daí e sentar e discutir, né? Porque eu acho que a chance que a gente tem de repente, aprender alguma coisa de junho para cá, com essas jornadas de junho, é justamente aproveitar essa oportunidade que a história está nos dando, da gente tentar construir alguma coisa diferente, falando especificamente em termos de segurança pública, né? Eu acho que é a oportunidade que a gente tem de discutir a militarização da segurança, da lógica de segurança pública, dessa coisa de amigo, inimigo, né? que o militar opera, né? E que a gente tirou de dentro dos nossos quartéis e espraiamos para o conjunto da sociedade, né? Eu acho que a gente opera muito em termos disso. A gente não consegue olhar para uma favela sem olhar para a favela como um território que precisa ser conquistado, invadido. E isso, né? Então, sob esse ponto de vista, eu acho que o momento é assim, absolutamente desafiador, porque as chances, né, pode dar, como eu disse, a gente pode realmente mudar ou não, ou mudar ainda para pior. Mas eu acho que a pior coisa que pode acontecer é a gente não fazer nada, né? É ignorar isso, né? É ignorar essa voz que está vindo das ruas e ficar de braços cruzados achando que isso é uma marolinha, né? Quer dizer, isso vai passar. Eu acho que não vai passar. Tomara que não. Eu acho que não vai passar. Eu acho que a gente... Eu me lembro de um livro do Negri, você conhece, o Império, depois o Negri escreveu Multidão, né? Eu acho que aquilo ali não é o povo. Aquilo ali é uma coisa nova. É multidão aquilo ali. São várias singularidades querendo se expressar, né? Não é mais o povo. Ali tem os black bloc, ali tem o cara querendo a volta do Conca. Eu vi um garoto com uma... Genial isso. Eu vi um garoto com um cartaz escrito, eu quero a volta do Conca, sabe? É isso. Aí tem o pessoal querendo a questão da homossexualidade, do orgulho gay, tem o outro do negro, do racismo. Sim, só para o pessoal saber, o Conca, nem todos são tricolores, pois é, ou são do Rio de Janeiro. O Conca é um grande craque. O Fluminense foi vendido para a China e a torcida tricolor tem muita saudade. Muita saudade. Cara, quando eu vi aquilo, eu falei, caramba, que coisa genial. Aqui tem um negócio diferente. Aqui tem um negócio diferente, né? Enfim, esse momento histórico que a gente está vivendo, que é assustador e ao mesmo tempo fascinante, né? Isso é uma coisa... Cara, como lidar com isso? Eu não sei. Mas uma coisa eu sei, a pior coisa que a gente pode fazer é ignorar isso e não dialogar, e não procurar... Vem cá, vocês estão querendo a desmilitarização da PM? Vem cá, então vamos conversar. O que é militarização? O que vocês entendem por militarização? Será que no Brasil... Se vocês estiverem pensando só que a polícia vai deixar de ser militar, e aí a gente vai ter, de um dia para o outro, uma polícia maravilhosa. E a polícia civil, que é tão ruim quanto a PM. Pois é. Então, quer dizer, tem uma coisa para além disso, né? Eu até acho que a polícia deveria ser civil, até entendo que esse é o melhor modelo, mas esse é um debate que não é claro para todos, né? É preciso ter bem claro que uma coisa é o modelo de administração militar e outra coisa é militarização como uma ideologia, né? Se é que a gente pode usar essa expressão. Que aí tem um debate muito sério que a gente precisa travar no Brasil e que o momento é agora. Eu acho que agora é o momento. Senão a gente desmilitariza e mantém a mesma cultura belicista, contra os direitos humanos, essa mesma estrutura disfuncional, oprimindo os trabalhadores policiais. Pois e não muda nada. Ou você pode fazer uma mudança atabalhoada, uma mudança sem uma reflexão maior e resultar em alguma coisa que seja pior. Quer dizer, eu acho que a gente não pode perder o foco, tem que fazer mesmo, tem que sentar, tem que discutir, tem que ouvir o que a rua está querendo dizer para a gente, mas com seriedade, com a serenidade, com a seriedade que se merece. Mas a coisa está aí, né? Você falou na multidão, no Negri, etc. Eu me lembro de um debate que suscitou uma reflexão que eu queria compartilhar com você, que eu achei interessante. Um estudante me perguntou o seguinte, nós estávamos discutindo na aula os movimentos, eu tinha feito uma longa exposição, etc. Ele disse, mas não seria mais racional, porque eu chamava a atenção para o fato de que nós não podemos projetar esquemas cognitivos tradicionais, como você disse,
sobre fenômenos que são singulares, novos, portanto, e que requerem também uma criatividade categorial, conceitual, sob pena de nós apenas projetarmos expectativas que serão frustradas, o que nos levará a definir os eventos pelo avesso. Então, nós diremos deles que eles não são organizados, não têm liderança, não têm objetivo, não, enfim, e não tem, numa lista quase infinita do não ter, das lacunas. E, no entanto, são fenômenos, eles estão aí. Qual é a sua positividade? No sentido até filosófico, qual é a sua positividade? Então, é preciso um exercício criador do ponto de vista categorial. E eles dizem, tudo bem, mas não seria mais racional, mais eficiente se todos se unissem em torno de uma bandeira, de uma demanda, porque essa multiplicidade de demandas tem esses efeitos positivos que você mencionou, mas, se referindo a mim, mas acaba esvaziando e diluindo a força e o potencial da manifestação por conta dessa pluralidade. Eu disse a ele, sim, desse ponto de vista, a partir desse ângulo você tem toda a razão, mas eu vou chamar a atenção para a possibilidade de uma outra perspectiva, que abre outro campo de indagação. Eu escrevi há uns 20 anos, mais ou menos, uns textos sobre uma categoria da cultura política brasileira que eu considerava e considero, e que até junho, absolutamente crucial, que é o pronome eles. Bom, tá vendo como é que as coisas estão? Eles não fazem nada, não querem fazer. Olha, eu estou passando por aqui, esse buraco está aberto há um tempão. Eles não querem fazer nada, eles não fazem nada. Quem são esses eles? Esses eles, pronome assim, plural, vago, são sempre os outros, mas são os outros superiores. Então, são detentores do poder econômico, poder político, em geral do poder político, são autoridades, mas indefinidas. Essa indefinição tem a ver com uma espécie assim de exorcismo da responsabilidade cidadã e cívica. Você se descompromete completamente, se apassiva como sujeito e espera que o outro, o Estado, o que seja, resolva, cumpra suas obrigações. Você é vítima. Essa vitimização associada a um ente que é objeto da acusação e é difuso, gera também um nós absolutamente descosturado, difuso. Não há propriamente um nós. Há muitos egos frustrados, vitimados, apassivados, num contexto que reproduz a sua alienação do ponto de vista da sua subjetividade, alienação do sujeito quanto a seu desejo, sua força, seu potencial ou sua potência. E é o quadro ibérico, colonizado, brasileiro, que, entretanto, não dá conta do conjunto da cultura política brasileira, da sociedade brasileira, porque ela é muito ativa, muita agência humana, muito protagonismo, é evidente, mas dá conta de um aspecto muito importante, que tem tido força. Quando você tem uma imensa manifestação, uma multidão, não uma faixa única, que é objeto daquelas negociações nas salas fechadas dos partidos, dos sindicatos, nas assembleias, nas quais as direções já chegam com as pautas resolvidas, inclusive. E depois isso tudo está sintetizado na grande bandeira, na grande faixa que unifica o movimento. Quando você não tem isso, porque isso significa uma afirmação que é uma demanda dirigida a um alter, a um outro. Quem é o outro? É o Estado, é o governo, etc. E há essa relação estabelecida. Quando você não tem nada disso, e cada um porta, como foi maravilhoso em junho, cada um porta o seu cartazinho, o cartazinho, a cartolina, dizendo alguma coisa, um pequeno poema, é tanta coisa que nem cabe aqui, como aquele famoso, eu quero isso, eu quero aquilo, com afirmações de grupos, de singularidades, das minorias, ou pautas até universais, universalistas, mas sempre expressas do ponto de vista muito individual. Aquilo é tão pequeno e é tão, obviamente, idiosincrático, que não se dirige a nenhum grande alter, a TV que transmite para o mundo e o Estado que tudo contempla. Não é a faixa, é uma pequena afirmação. Essa afirmação só pode ser lida pelo outro que está ao seu lado, é o tu. Para falar de Levinas ou do Martin Buber, é o tu. Esse ego, agora, esse eu, dirige-se a um outro no mesmo patamar, horizontal, que está próximo, é o outro, é o tu, que também lhe diz algo com o seu cartazinho. Não interessa demanda nenhuma, porque o tercius ou o outro, o Estado, etc., não é a questão. O grande desafio é tecer essa rede de solidariedade, de interlocução, de eus e tus, que começam a gestar um nós de outro tipo.
que reverte completamente aquele tipo de nós difuso, alienado, fruto da passivação associada à idealização e reificação de um eles difuso, que era objeto da grande acusação. Eles não fazem nada, ao invés de nós nos juntarmos e resolvermos, então, comunitariamente o problema, a partir de uma cooperativa, ou da nossa ação, do nosso protagonismo. Isso é um gesto de recuperação de protagonismo individual e coletivo extraordinário, é um novo sujeito está sendo gestado mesmo nessa reescrita do tecido. Então, se você está com os olhos tradicionais, você vai ver o que falta aí. Pô, por que não ser mais objetivo? Assim a gente alcança. Alcança o quê? O problema não é provavelmente aquela demanda, mas é a tessitura de um novo corpus, de um novo sujeito. E isso está em junho, a partir de junho. Isso é revolucionário. Não é revolucionário no sentido de transformação das instituições ou dos padrões de distribuição de poder. Não, mas isso constitui novos sujeitos coletivos de uma maneira desconhecida no Brasil até então, né? E a polícia não pode ser o alter do alter. Agora que você está criando um outro que é um nós plural, possível, democrático, nesse ensaio geral de vozes e protagonismos, a polícia não pode ser o paredão, que é o silêncio, que é a representação conservadora de todas as formas de opressão alinhadas. Isso está acontecendo teatralmente, na performance das ruas. A polícia tem que se salvar disso. É verdade. Não é verdade? É verdade. Engraçado que você estava falando, eu me lembrei aqui do Darcy, daquele livro fantástico que é O Povo Brasileiro. Uhum. Eu fiz, até quando eu estava na academia, eu fiz um seminário nos 90 anos do Darcy, né, de nascimento do Darcy Ribeiro em 2012, também do Brizola também, né, os dois nascem em 22, e do Cerqueira, eu fiz um... E esse livro foi motivo... Cerqueira nasceu quando? 31, mas o Brizola... Mas eu fiz eu coloquei os dois juntos, a obra do Cerqueira é a obra do Darcy, sobretudo o povo brasileiro. E o Darcy, nesse livro, ele fala de uma coisa muito legal, que ele diz que, pensando, né, sobre quem somos nós, os brasileiros, ele fala que o brasileiro é o produto da soma de várias ninguémdades, né, que ele usa assim. É um Zé Ninguém, porque ele não é filho do português, e também não é filho do índio, porque ele é filho da Índia, né? Então esse Zé Ninguém, que não era nem português nem era índio, juntou com outro Zé Ninguém, e aí essas várias ninguémdades, né, foram se juntando e constituindo isso que a gente é, sem nenhum projeto, né? O Estado sempre, a gente sempre viu o Estado, de modo geral, como uma coisa meio esquisita, uma coisa meio até inimiga da gente, né? A gente foi se fazendo sozinho mesmo, não tem essa coisa do nós, né? E aí quando você fala, é muito legal essa tua reflexão, porque, pensando por aí, é possível que a gente esteja diante de alguma coisa absolutamente diferente de tudo que a gente viu até hoje como sujeito histórico, né? Como sujeito político, né? Pode ser que a gente esteja deixando um pouquinho para trás esse Zé Ninguém, né? E a gente, através desse encontro que as ruas, depois de junho, eles têm proporcionado... E é um comportamento muito burocrático da polícia militar, sobretudo da polícia militar, porque está ali em questão, ver que nós estamos diante de um momento histórico e aceitar ser instrumento das hesitações governamentais ou de orientações tópicas, pragmáticas e imediatistas, sem pensar no caráter mais profundo de tudo isso. Por isso que eu acho que é urgente, Ibis, que a gente procure esse diálogo, sabe? Transversal. E também tem acho que é a Hannah Arendt, eu acho que é ela que fala naquele Origem do Totalitarismo, salvo engano, é nessa obra que ela olha para a polícia, né, e faz uma reflexão sobre essa coisa da polícia e da ordem, acho que, se não me engano, falando do seu Sesco, né, e da questão da Seguridade, alguma coisa assim. Eu acho que é nessa obra, Origem do Totalitarismo, que ela faz uma reflexão sobre a polícia e essa coisa tentando pensar essa coisa reacionária da polícia, no sentido, tudo já acabou, o ditador já morreu, mas a polícia continua fiel àquela sua vocação de manutenção da ordem, apesar da ordem já estar desmoronando, né? E aqui no Brasil, essa obsessão que a gente tem pela ordem, né, a ponto da gente ter colocado isso... Ordem e progresso. Pois é. E como essa coisa que está na bandeira e está na nossa cabeça, ela só está na bandeira e na cabeça. Claro, claro. Porque, que ordem é essa, meu Deus do céu? Que ordem é essa? Porque você anda nas ruas... A ordem das ruas é uma negação. Da Constituição, por de exemplo. Tudo, claro. Mas tá lá. Então, isso é uma coisa muito forte, né? A gente é educado, a própria Constituição da República, ela diz lá, de 88, né? Ela diz lá que a polícia ostensiva, a polícia cabe
essa manutenção, essa preservação da ordem, isso acaba sendo um valor a todo custo, né? E você é educado, é formado para ter isso, a ordem, como um valor absoluto, né? Mesmo quando isso não, o que você olha, o que você encontra diante dos teus olhos desmente. Isso, tudo, claro. Quer dizer, como é que a gente pode conviver com isso, como povo, como sociedade? Como é que a gente pode conviver com um discurso e uma mentalidade que é desmentida o tempo todo com a rua, com o que a gente enxerga, né? Essa coisa esquizofrênica entre o Brasil como ideia, né? E as pessoas falam muito, o Brasil está tumultuado. Quer dizer que antes de junho não havia tumulto. Meu Deus do céu! Pois é engraçado isso, né? Isso é 9.231 pessoas mortas em ações policiais de 2003 a 2012, inclusive. Quantos dessas serão execuções extrajudiciais? As histórias que a gente conhece de desigualdade, você relatou tantas. As formas de discriminação de todos os tipos, traindo a ideia de que toda criança tem direitos iguais relativamente à saúde, à sua segurança afetiva, em relação a perspectivas que brotem daí naturalmente. Tudo isso rasgado, tudo isso atropelado, tudo isso desconhecido, ignorado, ritualmente. E muitas vezes legitimado por um discurso maluco. Eu me lembro que logo quando o Estatuto da Criança e Adolescente, eu trabalhava na época com essas questões, a discussão que se tinha era o seguinte, não, o garoto tinha que ficar na rua porque ele tinha direito à liberdade. Então, aí você lava as mãos. Você confundir abandono com liberdade, porque assim, essa capacidade que a gente tem de... É a coisa, eu acho que é o Bruno Tolentino que tem O Mundo como Ideia, né? Eu acho que ele que tem um livro onde ele mostra essa coisa da gente, dessa coisa meio, é um platonismo meio maluco, meio esquisito, né? De você inscrever, transformar a ordem num conceito que, na verdade, é para manter as coisas como elas estão. Né? Essa ordem aí vamos manter esse sistema de exclusão, esse sistema de... Apesar da Constituição dizer o contrário, mas vamos manter isso porque isso é a ordem. Até porque você sistemicamente fizer uma exegese da Constituição, você pode extrair uma outra ideia de ordem. A ordem ditada pela Constituição é aquela na qual se manifestam e se garantem todos os direitos ali contemplados. Então, são relações humanas estabelecidas a partir dessa grande matriz, a garantia de todos aqueles direitos. Isso nada tem a ver com ordem no sentido trivial e muito menos com a rotina. A rotina das desigualdades e opressões, que era a característica do processo brasileiro pacífico, tranquilo até junho, né? Sem o grito, sem a dor, sem a aflição. Isso teve também com aquela questão... Assim, o próprio sentido de democracia, né? De você entender que se você vive num Estado democrático, você não pode ter conflito também, né? Assim, eu acho que essa coisa da ordem, né? A gente não entende que democracia tem que ter conflito. A gente tem muito medo do conflito no Brasil. A gente tem medo do conflito. Um medo terrível. Porque o conflito pode significar uma mudança na ordem que está aí, que é injusta, que é perversa, que é excludente. E o conflito indicia pluralidade, diferença. Nós temos um veso autoritário, né, que sempre supõe a retidão das nossas convicções, elas são incontrastáveis, etc. Ibis, foi muito legal. Te agradeço tanto estar aqui. Vamos conversar com os black blocs e com as praças, os policiais que estão ali na ponta. Quem sabe a gente... Vai dar uma conversa bacana. Pelo menos uma conversa bacana. Vai ser bacana. Obrigado, Ibis. Obrigado, Luiz. Obrigado. Eu que te agradeço.